Shalom, pessoal. Aqui é a Vera Garcia. Eu dividi a aula de número 8 em duas partes e aqui está a parte de número 2. Que Deus nos abençoe. E agora o versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam ao adversário e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Submetam-se a Deus. Essa palavra submeter é um termo militar grego que significa organizar, lá como divisões de tropas, de forma militar sob o comando de um líder. Em uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e carregar um fardo. Então, olha que lindo isso. Portanto, submetam-se a Deus. Você está olhando para o teu líder como um militar, esperando as ordens do teu líder. É um termo militar, normalmente falo isso. Então, submeter-nos a Deus é isso, é a gente estar totalmente olhando para Ele, esperando dele o direcionamento. E a gente recebe isso como de Deus? Primariamente pela palavra dele, conhecendo a palavra dele. Deus também fala conosco, que é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Ele dá aquelas ideias para a gente, ele fala, a gente pede, Senhor, eu faço isso ou aquilo, ele fala assim ou não. Ele fala conosco, eu acho maravilhoso isso, mas aqui quando fala submetam-se a Deus, é nesse sentido, é sim, senhor, né? E como um soldado totalmente que se submete ao seu líder. Eu achei super legal, esse também não sabia. Resistam ao adversário. Então, vou citar alguns versículos aqui. Provavelmente eles se lembraram, os judeus, né? Porque lembra que o Tiago escreveu essa carta para as 12 tribos na diáspora, então ele estava escrevendo para os judeus messiânicos, os judeus que criam que Yeshua era o Messias, e aqueles gentios que vinham com eles para a sinagoga. Quando ele fala resistam ao adversário, provavelmente eles lembraram desse versículo aqui. Esse versículo está falando de Caim e Abel, em Gênesis 4:7. Se fizer o que é certo, é Deus falando com Caim. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Eles provavelmente lembraram desse versículo, porque eles conheciam a palavra, eles estudavam a palavra. Então, novamente aqui, né? Resistam ao adversário. Olha, ele está ali, mas resiste, não deixa a cobiça. Lembra que ele fala do desejo, da cobiça própria? A gente está pedindo para o nosso próprio desejo. Ó, fica atento, né? Uma outra palavra agora do Novo Testamento. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, a gente está se submetendo, a gente resiste, mas a gente faz isso como? Manejando, né, a palavra que é como se fosse uma espada, a gente vê isso lá em Efésios 6. A gente tem que saber manejar essa palavra, a gente tem que saber como resistir, a gente tem que saber como se submeter a Deus. E como que a gente faz isso? Manejando bem a palavra que ele nos deu. Com essa perspectiva, né, a gente vê a tentação de Yeshua, o inimigo vinha e ele falava, está escrito, está escrito, está escrito. E em 2 Coríntios 10:3, assim que fala, né, que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir os sofismas, né, assim que fala, vocês conhecem. E o Efésios 6, que todo mundo conhece sobre a armadura de Deus. Eu não vou passar muito tempo aqui, porque são versículos bem conhecidos, mas eu queria trazer isso para esse resistir o diabo, esse manejar bem a palavra. Uma outra coisa que, na hora que eles ouviram essa palavra, essa expressão,
Para onde que eles foram levados? Aproximem-se de Deus, né? Então, um momentinho aqui, só para a gente ver o versículo de novo. Fala assim, ó. Portanto, submetam-se a Deus, então, o termo militar. Além disso, resistam ao adversário, porque ele está à porta, né? Ele vai fugir. O que não aconteceu, infelizmente, com Caim, ele não resistiu. E aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Essa palavra, aproximem-se de Deus, imediatamente os judeus iam lembrar disso aqui, das ofertas descritas em Levíticos de 1 a 5. As pessoas não gostam de ler o livro de Levítico. É um livro maravilhoso. Depois que eu entendi, que eu fui iluminada mesmo, sobre o que são essas ofertas, uau, isso aí dá um livro, tá? Mas mas eu quero compartilhar pelo menos um pouquinho com vocês, especialmente porque na semana passada, eu expliquei que os judeus leem uma porção da Torá toda semana. Na semana passada, foi justamente no sábado, a gente leu Levíticos de 1 a 5. Então, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. A palavra oferta, né? Lá em Levíticos fala: se vocês trouxerem uma oferta, tá? Começa assim: se você trouxer uma oferta, se for depois né, se for uma oferta de holocausto, então você tem que trazer um cordeiro, um boi, e vai lá a descrição, tá? Mas o que eu quero focar é na palavra oferta. Em hebraico a palavra oferta é korban. Korban vem da raiz karav, que pode ser traduzido como aproximação ou aproximar-se. Em hebraico moderno, essa palavra karov significa estar perto de algo. Ah, estou perto da tua casa. Karov da sua casa. Isto implica que o sistema de ofertas foi designado por Deus para que o povo de Israel pudesse aproximar-se dele. Isso é muito lindo. Eu achava antes, quando eu lia, que isso era obrigatório. Eles tinham que fazer isso. E eu pensava, sinceramente, né, muitos anos atrás, quando ainda não tinha sido introduzida a esses ensinamentos desses judeus maravilhosos, que Deus os abençoe, eu pensava assim, era obrigatório, era uma coisa assim, né, pesada, mas não é. A oferta, ela é voluntária, tá? Mas antes de falar sobre isso, ao invés de, por exemplo, chamar o sistema sacrificial levítico, a gente devia chamar de o sistema de aproximação a Deus. Porque é muito interessante que o livro de Êxodo ele termina com a construção do tabernáculo, e aí fala no final, né, que a glória do Senhor descia, né, através da coluna de primeiro de tudo, a glória do Senhor encheu o tabernáculo e o Moisés nem conseguia entrar. E depois fala, né, que a coluna de fogo estava sobre a noite, que havia nuvem durante o dia. E termina assim o livro de Êxodo. Aí começa o livro de Levítico. Se alguém for apresentar uma oferta, então eles tinham acabado de, né, montar lá o tabernáculo. Aí eles recebem isso. Por quê? Porque a gente peca, né? Então eles estavam ali a serviço do Senhor no tabernáculo, mas havia o pecado. O que a gente faz com o pecado? Mas é muito lindo isso. Deus criou uma maneira de a gente se aproximar dele. Então, as ofertas são voluntárias. Deus não falou, você tem que fazer isso. Ele não falou. Se você quiser, você faz isso. E o Eterno está fazendo o quê? Ele estava mostrando para o seu povo como eles deveriam se portar diante de um Deus Santo. Ela era voluntária, só que ela tinha que ser feita como o Senhor tinha ordenado, não podia ser de qualquer jeito, tinha que ser no lugar onde ele escolheu e no altar especificado por ele. Ele é Deus, ele é santo.
Essas ofertas, novamente, não eram obrigatórias e não era para apaziguar o Senhor, porque eu pensava assim também, mas, gente, isso é uma maneira totalmente pagã de se pensar. Mas eu pensava assim, da maneira como eu fui ensinada, eu li errado, sei lá. Mas eu pensava que, tipo assim, se a gente não fizesse isso, e não é assim. Todas essas ofertas eram voluntárias. E elas eram feitas após um reconhecimento da nossa total dependência do Senhor, como na oferta do holocausto, porque na oferta do holocausto, a oferta inteira era queimada. Tanto que é super legal isso. Quando o tabernáculo foi montado e eles colocaram essa oferta, porque Deus falou exatamente como tinha que ser, era um boi inteiro, caiu fogo do céu e consumiu essa oferta. Porque a oferta de holocausto ela é totalmente consumida, ninguém come nada, é tudo consumido. Quando o primeiro templo foi inaugurado, aconteceu a mesmíssima coisa. A glória do Senhor encheu o templo, os sacerdotes não conseguiram entrar. E quando eles colocaram a oferta de olá, que chama, né, do holocausto, caiu fogo do céu também e consumiu aquela oferta. Porque Deus começou isso. Quer dizer, né, a gente traz para ele a oferta e ele consome. Mas por que que a gente traz essa oferta? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É assim, mas ela é voluntária, tá? Aí, por exemplo, tem as ofertas por gratidão, são as ofertas de manjares ou grãos, né? E as ofertas pacíficas. Ou pelo conhecimento do nosso erro, no caso das ofertas do pecado e da culpa. Então, o pessoal lá, eles traziam essa oferta, é uma oferta e se tornava um sacrifício, claro, quando era morto. Voluntariamente, quando eles reconheciam. Então, havia uma contrição de coração. Havia gente que fazia isso automaticamente? Imagino que sim, como a gente também muitas vezes, ai, Senhor, me perdoa. Tenho certeza que havia, como a gente muitas vezes age assim, mas o convite de Deus, né? Aproximem-se de Deus. E lembra que na época do Yaakov, o templo ainda estava em andamento. O templo só foi destruído em 70 depois de Cristo. Em 50 depois de Cristo, que foi mais ou menos 40, 50 depois de Cristo que Yaakov foi escrito, o templo ainda estava funcionando. E os discípulos provavelmente levavam suas ofertas lá. Olha só, a gente nunca pensa nisso, a gente nunca é ensinado sobre isso, mas eles provavelmente levavam. Por exemplo, uma oferta pacífica é uma oferta de gratidão. Uma oferta de ações de graça, que nem as de grãos, é uma oferta de ações de graças. Vamos dizer, né, que vamos dizer, eu sou um agricultor e a minha terra estava tendo problema e eu orei diante do Senhor, sara a minha terra, porque está dando muito bicho aí na minha colheita e de repente não tem mais bicho. Poxa, que legal poder levar uma oferta para o Senhor. Olha, Senhor, muito obrigada por aquilo que o Senhor fez. Era isso, tá? Uma gratidão. Então, aproximar-se de Deus era isso. Eles sabiam disso. Mais uma coisa sobre essas ofertas. O altar e o lugar onde as ofertas deveriam ser feitas são especificadas pelo Eterno. O altar era feito de terra ou pedras, sem utilização de instrumentos. Olha só que legal isso. Esse altar era feito do mesmo material que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, somos feitos. Muito, muito especial isso. E as ofertas eram trazidas ao Senhor como uma expressão do que estava acontecendo na vida das pessoas ou da comunidade. Porque tinha as ofertas também pelo pecado na comunidade. Se a comunidade tivesse feito alguma coisa errada e depois eles se tocassem disso, né, eles traziam também a sua oferta. Mas isso pressupõe uma contrição de coração. E é isso que o Yaakov está falando, ó. Para o povo judeu, gente, as ofertas eram uma expressão de adoração e louvor ao Senhor, e não para que ele não se irasse ou nos desse algo. Isso era bem claro. Novamente, havia gente que fazia com uma outra intenção do coração, claro que havia,
Mas essa é a essência, tá? Era uma adoração, como nós vamos adorar ao Senhor, como nós vamos louvar ao Senhor, através dessa expressão voluntária de agradecimento, de, olha, eu pequei, Senhor, tá aqui, né? E colocava a mão em cima do animal. Não eram animais domésticos, aliás, desculpa, não eram animais selvagens, eram animais domésticos que eles traziam. Quer dizer, custava alguma coisa, né? E você colocava a mão em cima por causa do teu pecado, tá ali, uma transferência, eles cortavam, né, a garganta do animal. Tipo assim, era uma coisa que custava. E eles eram perdoados, só que Yeshua, claro, ele veio, né, Jesus veio e tirou o pecado do mundo, de uma vez por todas, ok? Isso é verdade, né? Mas o espírito da lei, lembra que a gente fala do espírito da lei? É essa adoração, é esse louvor. Quando Paulo fala lá em Romanos 12:1, que nós ofereçamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, quer dizer, você está dando a tua vida, o teu corpo inteiro. Era uma oferta. Todo mundo sabia que ele estava falando dessa oferta de Olá, que era essa oferta, essa primeira oferta, como Yeshua fez. Então a gente, como, né, sacrifício vivo ali diante do Senhor, se rendendo totalmente, como Yeshua fez diante dele, só que ele deu a sua vida. A gente não vai dar a nossa vida, mas a gente vai se posicionar ali, nos rendendo totalmente diante do Senhor. Então, a última ponto aqui, o Senhor nos ajuda através das ofertas e de nossa contrição de coração a sermos transformados por essa aproximação a Ele. Então, obviamente, não tem mais tempo, não tem como trazer essas ofertas, mas o Espírito permanece, tá? Então, quando ele falou aproximem-se de Deus, eles entenderam que ele estava falando desse karov, dessa oferta, dessa aproximação. Continuemos. Tiago 4:8-10. Então, vou só ler de novo, né? Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Limpem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Gemam, lamentem-se e solucem. Que seu riso se transforme em lamento e sua alegria em tristeza. Humilhem-se perante o Senhor e ele o exaltará. Eu coloquei alguns versículos aqui sobre isso, né? Sobre limparmos as mãos. Então, ligando, né? Se aproximar-se tinha a ver com as ofertas, porque a gente reconhecia o nosso erro, que a gente queria agradecer a Deus. Então, aí ele já fala: limpem as mãos, pecadores. Obviamente, ele estava falando sobre essas coisas. Aí fala lá em Isaías: quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade de seus atos. Parem de fazer o mal. Então, lembra que eu sempre falo, está super interligado. Eles estão sempre trazendo, né, essa harmonia com o que a gente chama de Velho Testamento. Ou esse do Salmo 24 também, esses dois versículos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. E esse outro de Provérbios, né? A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. O que ele está falando aqui? É a mesma coisa que o Jacó está falando, o Jacó está falando aqui.
que seu riso se transforme em lamento e sua alegria em tristeza. Ele está citando praticamente esse provérbio. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Meu entendimento é que quando a gente está na casa do luto, não é que a gente vai ficar triste o tempo todo, é que a gente tem ciência de que vai chegar um dia que a gente não vai mais existir. E como a gente está vivendo a nossa vida? É como se a gente vivesse mais conscientes disso, né? Porque a gente vai ter que prestar conta para Deus. E não é tipo assim, ah, então você não vai perder a salvação, não tem nada a ver com isso. Mas a palavra é bem clara sobre isso. Como a gente vive a vida aqui, faz uma diferença lá. Ah, mas é aquele que entrega a sua vida só antes de morrer. Deus sabe. Mas eu prefiro viver minha vida com integridade aqui. Por quê? Porque é muito melhor. Eu estou mais próximo de Deus e Ele mais próximo de mim. E para mim, muitas vezes, a Jace me conhece, eu era uma pessoa muito dura, eu tinha um coração muito duro. E E não sei quantas mil vezes eu orei assim, Senhor, eu sei que eu tenho que perdoar essa pessoa, mas eu não quero perdoar essa pessoa. Ela não merece ser perdoada. Imagina, arrogância em pessoa. Mas, como eu não quero ficar distante do Senhor, porque eu não consigo ficar distante do Senhor, então me ajuda a querer perdoar. Eu orava assim, orei muitas vezes assim, porque eu não conseguia imaginar ficar longe de Deus. Para mim, eu sempre falei, o Senhor é a melhor coisa que eu tenho. Então, eu orava muito assim, Senhor, não me deixa aqui. Aí, às vezes, eu orava assim, Senhor, me ouve agora que eu estou com a mente sã. Não me ouve quando eu estou desesperada, falando bobageira para o Senhor. Me ouve agora, eu te amo, eu quero andar nos teus caminhos. Não, não me deixa, segura na minha mão e não me deixa aí. Eu falava pra ele. Porque eu conheço meu coração, né? Então, assim, não tem como, né, gente? Tem que ter o coração puro. E as mãos limpas. E esse negócio, novamente, do luto, estar na casa do luto, melhora a tristeza, é por causa disso, essa ciência, esse entendimento, não é que vai ficar triste o tempo todo, não é isso, mas sabendo que, né, que tem um limite às coisas, que vai chegar um tempo que a gente vai ter que prestar contas àquele que nos deu vida. E puxa, que maravilha vai ser se a gente chegar diante do Senhor, ou quando a gente chegar diante do Senhor, ele falar, boa e fiel serva. Uau! Uau! Então, assim, ele sempre vai nos amar. Mas, poxa, a gente não precisa ser uma filha chata, né? Difícil. Às vezes a gente começa assim, que a gente não termine assim, né? Então, eu acho, estou submetendo isso a vocês, que o Yaakov está se referindo a isso aí, porque é tão parecido, né, com Provérbios 7, 1 a 4. Aí ele fala, gemam, lamente-se e solucem. Os judeus também, provavelmente, quando eles ouviam isso, eles eram levados a pensar nesse processo do arrependimento. Olha só essas palavras de Isaías. Notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém, derrubaram algumas delas para reforçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas para a água do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito as formou. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos os convidava para chorar, para prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Então, o que ele estava falando? Ele estava chamando o povo para se arrepender. Que você pode fazer isso e aquilo, mas teu coração não está no lugar certo. Então, isso tem a ver com esse processo de arrependimento, de techuvá, que chama, eu não pus aqui, ó, é techuvá em hebraico. Lembra que eu falei que o pecado, acho que foi na vez passada, o pecado a palavra pecado é hatat, né? É não acertar o alvo. Lembra? Então a gente não acerta o alvo, a gente está no lugar errado. Fazer techuvá, vamos dizer, aqui é o lugar errado e aqui é o lugar certo. Então fazer techuvá é se voltar.
E a mesma coisa do arrependimento. Mas quando eles se arrependiam, tinha esse gemer, esse lamentar, esse soluçar. Né? Era o começo, e depois eles se voltavam. Então, provavelmente, ele está falando sobre isso. Aí o David Friedman fala assim: chorar e lamentar era entrar no estado de se voltar para Deus, que é o que eu estava falando, aceitando e praticando os seus caminhos. O luto, o choro são sinais externos de deixar a velha atitude e provas de um passo preliminar em direção a uma volta completa para Deus. Assim, a frase de Jacó, lamentar, chorar, soluçar e o uso de luta e tristeza em Tiago 4,9 desmentem um rico pano de fundo da Torá. Acho que essa palavra está errada. Todos esses sinais são do processo de arrependimento na sociedade judaica, e alguns ainda permanecem como sinais disso no mundo judaico contemporâneo. Se vocês, eu acho que essa palavra aqui, desmentem, desculpa, está errada, depois eu vejo com certeza. Mas eu não sei se vocês assistem muito, eu não sei se eles mostram muito no Brasil, mas eu assisti o pai de um soldado que morreu. E ele estava com uma camiseta, ele rasga, uma parte da camiseta fica rasgada. Não sei se vocês já viram isso. É esse rasgar, né? Rasgar a sua veste e colocar panos de saco, tá? Então tem a ver esse luto, choro, tem a ver com essa se voltar para Deus. E aí depois fala, né? Humilhem-se perante o Senhor e ele o exaltará. Provavelmente os judeus crentes ouvintes deste texto também se lembrariam de Moisés, porque fala que Moisés era um homem muito manso, mais que qualquer outro sobre a terra. Então, provavelmente, ele já se humilhem-se perante o Senhor e ele os exaltará. Provavelmente eles é bem possível, né, que eles lembrassem de Moisés, a quem eles tinham muita reverência. E eles também se lembrariam com certeza das próprias palavras do nosso Messias, né? Porque ele falou: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. O nosso Messias é humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados do dia da ira do Senhor. Isso é em Sofonias, quando o povo já estava, né, Deus já estava falando, ó, vocês não se arrependerem, vocês vão ser levados cativos. Por isso que ele fala, né, talvez assim vocês sejam poupados. Mas o que que Deus estava falando? Olha, busquem a humildade, a gente ser humilde diante do Senhor. Aí eu coloquei outros versículos aí que são praticamente a mesma coisa, que aquele que é humilde, Deus os exaltará. Tá? Depois eu passo para vocês o PowerPoint, vocês vão ter direitinho. E é isso que eu tenho hoje para vocês. Deixei aqui novamente as minhas notas no final. E é isso.